fazer o processo de litografia dos wafers de silício com detalhes nanométricos, né? E essa técnica, antes dela virar um produto comercial, demorou 20 anos de pesquisa para eles conseguirem posicionar. É uma técnica absurdamente complicada e basicamente tem 2 países no mundo. E foi feito possível, porque na época a única fonte de ultravioleta de alta energia e de alto brilho eram síncrotrons, fontes de luz síncrotron. Só um panorama do tipo de pesquisa que a gente pode fazer aqui. Que dá algumas patentes? Ah, tem algumas. Mas eu não sei exatamente. Papai Yankee 2 Novembro Ecotango, Robson, direto aqui do Sirius, Campinas. Basicamente, esse é o tal de experimentação. Visita aqui guiada dos radioamadores. Aproveitando aí o feriado do dia 2 do 11. Esse é Augusto, radioamador também. A paineira, e cada cabana, e engenheiro aqui no Sirius. Ela vai se especializar em alguma técnica de pesquisa utilizando a luz síncrona. Então tem cabanas que se especializam em técnicas de cristalografia de raio-x, microtomografia, entre outras coisas, né? Então tem muita coisa, assim. Eu não sou tão especialista nas áreas das cabanas em si, mas depois a gente passa por fora e dá uma olhada nos equipamentos das cabanas, né? Eu vou mostrar agora para vocês, a gente construiu uma maquete interativa do acelerador para explicar o funcionamento e as estruturas do acelerador. Então eu peço que vocês me acompanhem aquele ponto lá. Isso aí, moçada, quem não pôde vir, ano que vem a gente vai estar organizando uma nova visita guiada aqui no Sirius. Grande abraço a todos. 73 de Papai Yankee 2 Novembro Ecotango. Agora é bastante gente, vamos ver se todo mundo consegue ver aqui. O pessoal que for de estatura desfavorável como eu pode ficar bem pra frente aqui, senão... Tá, então... Ciclo de injeção iniciado. Deixa eu parar antes. Explicando mais ou menos aqui, né? Esse daqui é uma visão do acelerador. A gente tem algumas estruturas aceleradoras, né? Então, inicialmente tem o LINAC, que ele é onde começa o feixe de elétrons, né? Porque a ideia vou explicar de novo, que não estava todo mundo aqui, mas o Sirius, ele é um acelerador de partículas, não é um colisor de partículas. Ele não é um LHC, né? Ele é a gente acelera elétrons e mantém eles em órbita sem colidir. Só elétrons? Só elétrons. Porque o nosso objetivo é gerar luz síncrona, que é o que é usado nas cabanas, nas linhas de luz, né? Então, a nossa jornada começa no LINAC, que... Deixa eu ver se eu consigo... Esse daqui é o LINAC, onde a gente vai gerar esses elétrons por emissão termiônica, né? Então, o jeito de você... Basicamente, você tem um filamento de tungstênio, eu não sei exatamente o material, alguma coisa assim, e você esquenta ele, você coloca um campo elétrico estático e pronto, você emite elétrons livres, né? Como numa válvula termoiônica. É o mesmo princípio. É uma válvula na prática. E aí a gente... Ok, ele vai ser acelerado a um potencial de na ordem de dezenas de kV. Só que, para a gente chegar no anel de armazenamento, a gente tem que aumentar a energia para 3 GeV. Então, inicialmente, vai pelo acelerador linear. Deixa eu voltar aqui. Vai ficar piscando só. Então, o LINAC, ele é um acelerador linear, que ele tem cavidades de radiofrequência que fazem a aceleração inicial desse pacote de elétrons, que vai começar na ordem de dezenas de kV, para 150 MeV a energia dele. Então, quando ele já sai do LINAC, ele já está bem perto da velocidade da luz. Assim, né? Após ele sair do LINAC, ele vai ser injetado no booster, que é esse primeiro anel, esse anel mais perto, né, do centro, né? Então, o booster, ele vai subir a energia desses pacotes de elétrons
de 150 MeV para 3 GeV, que é a energia final quando esses elétrons ficarem armazenados no anel de armazenamento, que é esse daqui é o anel de armazenamento, e esses elétrons eles vão ficar circulando constantemente nesse anel. Livremente, né? E é claro que Enquanto tiver vácuo e o... enquanto tiver RF para repor energia, enquanto tiver vácuo, É a RF enquanto que tiver... empurra eles? É porque toda vez que os elétrons eles fazem o caminho do anel, eles vão perder energia, justamente para emitir luz sem fotão, né? Então, quando eles passam em dipolos, quando eles passam por wigglers, onduladores, etc., eles vão perder energia. Você tem que repor essa energia. E essa energia é reposta na cavidade RF, essa coisinha aqui. Esse pacote de elétrons que é gerado e injetado nesse anel, é esse mesmo pacote que fica circulando ou fica entrando elétrons constantemente para ir repondo? Então, na verdade, são vários pacotes, não é um único pacote que fica circulando, né? Então você tem a gente chama, a terminologia técnica é bunches, né? A gente tem esses bunches. Porque o feixe de elétrons, ele não é contínuo, não é um feixe contínuo. Não é contínuo. Ele é discreto. Ele tem que ser discreto, porque é o único jeito de você fazer aceleração utilizando cavidades de RF. Porque o problema é se você tentar acelerar da forma tradicional, que você colocar um campo estático, você coloca, sei lá, tem elétrons aqui, elétron é uma carga. Se você colocar um campo elétrico, ele vai se mover, ele vai em direção a esse campo elétrico. Só que o campo elétrico estático, para você conseguir fazer essas partículas carregadas chegar a energias de gigaelectronvolts, seria um negócio gigantesco, sabe? É inviável assim, o tamanho, porque você não consegue ter campos elétricos muito intensos em espaços muito pequenos, porque você começa a ter descargas e centelhamento, né? Uma técnica para você conseguir acelerar esses elétrons sem precisar de um acelerador estático gigantesco é usando cavidades de radiofrequência. Essas cavidades elas têm uma frequência de ressonância, no caso do nosso acelerador é 500 MHz, que 499 é alguma coisa MHz. Que aí você vai gerar um campo de RF de alta intensidade que ele vai acelerar esses elétrons, porque como que funciona? Você vai ter um campo, uma onda estacionária dentro dessa cavidade ressonante e ela vai ter um campo elétrico, um campo magnético associado que eles vão variando no tempo. Só que esse pacote, para ele ser acelerado, ele tem que chegar na fase correta desses campos de RF. Senão você vai frear ele ou você vai destruir o bunch, né? Porque o bunch é um conjunto de elétrons, que ficam juntinhos assim. Aí ele tem que chegar nessa cavidade na fase correta para que o campo elétrico esteja na direção que vai acelerar ele, senão você vai frear, né? E aí, quando ele chega nessa cavidade, ele vai repor energia. No caso do booster, ele vai ganhar energia, né? Vai de 150 MeV até 3 GeV. No caso do anel de armazenamento, que é esse daqui de fora, ele vai só repor energia que ele vai perdendo, né? Porque uma carga elétrica, quando ele sofre aceleração, seja pelos dipolos, wigglers, onduladores, ele perde energia. Então você tem que repor essa energia, senão o feixe vai morrer. Então o emissor de elétrons ali, então ele trabalha de forma pulsada. Sim, e a gente não injeta toda hora, a gente coloca uma certa quantidade de carga no anel, né? Então, hoje a corrente nominal do anel é 100 mA. Então, tipo, você pegar os elétrons girando aqui e colocar um medidor, é 100 mA que dá. Só que é um feixe a 3 GeV, né? Então, assim, se você for ver a quantidade de carga que está circulando lá, assim, tipo, é pequena, mas dado que ele está numa energia muito grande, né? Que aí você consegue gerar a luz síncrona com as propriedades que a gente precisa para as linhas de luz. O princípio de funcionamento dele tem alguma coisa a ver com Traveling Wave Tubes, aqueles TWTAs? Não sei se você conhece, uns amplificadores de sinal que usa... Eu acho que não, mas eu não conheço. Não. Curiosidade só. Então hoje em dia a técnica realmente utilizada para acelerar elétrons são cavidades de RF, mas existe um outro tipo de tecnologia que está sendo desenvolvida, que é o pessoal chama de wake field, que é uma técnica totalmente diferente. Você usa íons
que você usa um laser para ionizar e aí você cria um campo elétrico muito intenso nesses íons. Você consegue tipo, ter o que o pessoal chama de aceleradores de bancada. Então você coloca um acelerador pequenininho que ele consegue acelerar a gigaelectronvolt. Mas ainda é uma tecnologia muito incipiente, não está pronta. Essas cavidades DRF são então relativamente pequenas. Elas, olha, eu vou dizer para você, a do Sirius é mais ou menos desse tamanho. São esses quadradinhos azuis? Não, são aquele quadradinho branco lá. Quadradinho, não, aquele cilindro, ali. não, aquele cilindro branco lá. É tá um vendo? só que tem. Então, tem uma cavidade no booster e uma cavidade no anel de armazenamento. E também tem as cavidades do LINAC, que elas para fazer a aceleração inicial. Então, após os elétrons estarem armazenados no anel de armazenamento, aí eles vão passar pelos dipolos e pelos dispositivos de inserção. E quando eles fazem isso, o dipolo ele é um ímã que ele vai desviar o elétron. Então o elétron vai sofrer um desvio e vai gerar luz. Gerar luz síncrotron, que aí saem para as cabanas aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Ele tem os mesmos magnetos refrigerados, criogenia? Não são criogênicos os ímãs, eles são refrigerados porque são ímãs que, principalmente os dipolos, são ímãs que assim, passam correntes na ordem de centenas de amperes, assim, então eles têm que ser refrigerados, mas eles não são criogênicos. Hoje a nossa cavidade também não é criogênica, mas a gente está se preparando para instalar uma cavidade de RF criogênica no ano que vem. Com hélio? Mas precisa de hélio líquido, né, para refrigerar ela. E aí essa cavidade vai permitir que a gente aumente a corrente e ela vai permitir que a gente injete muito mais potência de RF para a gente conseguir ter mais... Então, eu vou mostrar para vocês lá, mas só dando um resumo, a parte de RF do booster e do anel é LDMOS, tecnologia transistorizante. Só que a parte do LINAC, que trabalha com micro-ondas, aí é valvular. Klingstrom, magnetron? Klingstrom. Pode falar? Para conservar a carga, você falou que injeta pulsos de pacotes de elétrons, né? Mas por qual razão a carga seria perdida? Tem vários efeitos. Os elétrons eles sofrem efeitos de dispersão. Ciclo de injeção inicial. Então, os elétrons se perdem, assim, tem esses bunches e aí, tipo, pequenas problemas da látice magnética, algum elétron acaba se perdendo. Então, acaba que você vai perdendo carga com o tempo, né? Aí você vai injetando. No acelerador antigo, a gente fazia 2 injeções por dia. E aí você via a corrente, ela caía exponencialmente, assim, né? E aí você começava, sei lá, no dia com o acelerador antigo operava em 200 mA. Aí começava lá, aí depois ele ia caindo, decaindo, e aí depois você injetava de novo. O Sirius, na primeira fase de operação, ele operava assim. Hoje, não. A gente tem um sistema de injeção que ele a cada 3, 5 minutos ele vê se a corrente armazenada caiu abaixo do limiar, ele injeta novamente para manter em 100 mA. O elétron pode interagir até, às vezes, com o próprio material, muitas vezes, né? Oi? O elétron pode interagir com o próprio material e, às vezes, sair do feixe, né? Ou isso aí. Ele é mais interagir, não é o material, porque ele está em alto vácuo, é mais interagir com, sei lá, pequenas assimetrias nos campos magnéticos vão fazer com que alguns elétrons acabem eventualmente saindo, né? O caminho, essa linha de aceleração, ela está em vácuo permanente? Permanente. Nunca entra nada ali, é sempre... Não. Qual a ordem de vácuo que você tem ideia? Olha, é na ordem de 10 a menos 9 milibar. É ultra alto vácuo. O que vocês usam de bomba de vácuo? Você tem ideia? Olha, então, essa? basicamente são bombas iônicas, né, que eles usam. Mas assim, a parte de vácuo eu não sei exatamente, assim, então eu sei que a ultra alto vácuo tem que ser, senão você começa a ter uma série de problemas com o feixe. Primeiro que você diminui a vida útil do feixe. E a velocidade alcançada? Olha, é que assim, a gente até para de... 99,999% da velocidade da luz, mas a gente até para de falar de velocidade, porque quando você chega perto do limite relativístico, você vai colocar noves atrás de novos, só que a energia que está lá importa. Então, por exemplo, sei lá, o LHC, que ele opera com energias de teraelectronvolts, ele também é 99,99999. Mas você vê qual a diferença? É energia, porque a gente chega já no limite relativístico, né? A gente não consegue ultrapassar a velocidade da luz. Então, enfim, depois quando
os elétrons passam pelos dipolos e pelos wigglers, eles vão gerar luz simples, que eles vão sair nas tangentes que vão para as linhas de luz, que é onde ocorre realmente a pesquisa. E o que desvia, faz assim, ó, agora vai para essa cabine aqui? Tem algum... Então, na uns verdade, switches não é um switch, é que assim, pensa assim, os elétrons eles não saem do anel. Quem sai do anel é a luz emitida por esses elétrons. Então esse elétron ele vai passar por um ímã, ele vai sofrer uma aceleração radial, né? Ele vê um campo magnético, uma carga em movimento, o campo magnético ela vai desviar. E essa aceleração radial faz com que ele emite radiação. Então tem uma janela, cada ponto é uma janela. Tem uma janela que permite... ali, alguma coisa aqui? Não é um cintilador, é só uma janela, porque assim, o elétron vai passar, ele vai sofrer essa aceleração, ele já emite radiação, já emitiu o fóton. O fóton, ele não é afetado por campo magnético, o fóton não tem carga. Então ele vai só, vai reto, por isso que ele sai pela tangente, e ele sai para fora e vai nessas linhas Então de luz. os detectores são sempre detectores de fótons, de luz. Sim. Então, por exemplo, ó, aqui, se for instalar uma linha de luz, sairia naqueles dois pontos, tá vendo aqueles esses buracos? Quem determina o comprimento de onda da luz Boa é os receptores ou o anel já está com comprimento Então, determinado? são assim, os dipolos, os dispositivos de inserção, wigglers, onduladores Você faz estreitar o emagrecimento. e assim, tipo, o dipolo, ele tem um espectro mais ou menos contínuo. Então você vê ele é mais ou menos contínuo e aí você pode selecionar depois usando um cristal monocromador, você quer um espectro específico, você pode selecionar. Ela está a faixa do visível? Chega a faixa do visível, então, por isso fala, vai do infravermelho até raio-x duro. Então ele cobre toda essa faixa de radiação, né? E aí você pode, depois se você quiser usar um cristal monocromador para selecionar um espectro específico, ou usar um ondulador, que o ondulador ele tem uma propriedade especial. Um ondulador diferente do dipolo, ele não desvia o feixe. Ele tem vários ímãs alternados que quando o pacote de elétrons passa, ele chacoalha. Mas depois quando ele sai dele, ele continua na mesma trajetória. E aí, dessa forma, ele tem uma certa ressonância, que ele consegue gerar um espectro que ele não é contínuo, é um espectro que ele tem uns pontos harmônicos, que ele gera uma luz com uma altíssima intensidade. Então ele é mais útil também para coisas de raio-x duro, quando você precisa emitir coisas de mais energia, você geralmente usa de bola. Então, fazer uma demonstração aqui só do processo inteiro de injeção. Ciclo de injeção iniciado. Elevando a energia do feixe. Ciclo de injeção iniciado. Elevando a energia do feixe. Ciclo de injeção iniciado. Elevando a energia do feixe. Ciclo de injeção iniciado. Elevando a energia do feixe. Ciclo de injeção iniciado. Elevando a energia do feixe. Feixe de elétrons armazenado com sucesso. Então é basicamente isso. Interessante. Agora eu vou mostrar para E vocês. aí ele fica nesse regime contínuo, assim. Fica, e aí claro, ele vai... Durante o acelerador, durante o período de operação para usuários, é 24 horas por dia. Não desliga. Ele sempre trabalhou no sentido horário. A gente convencionou no sentido horário, mas poderia ser... Qualquer sentido. Assim, tipo, ele foi construído para ser um sentido horário. Ele não poderia alterar porque muda Não, toda a porque, geometria, por exemplo, a né? injeção lá. A injeção lá, ela é só naquela direção, não tem como se alterar. Feito mas nesse projetor. Imagina o sincronismo disso tudo, né? Então, isso daí tem que ser... A gente tem um sistema de sincronismo que ele tem que, assim, ele tem que ter um jitter baixíssimo. Então, na ordem de picosegundos. Porque, por exemplo, você tem uns elementos... Tem duas coisas. Primeiro, a RF tem que estar na fase certa quando ela chega na cavidade. A fase que é 1 Hz fora já dá problema. A frequência, a questão nem é a frequência, mas tipo, quando a frente de onda, quando o pacote de elétron chegar lá, tem que estar certo, senão você vai frear. E tem também os elementos pulsados, que durante a injeção, como que você, tipo, os elétrons que estão armazenados no booster, por exemplo, como você tira eles para jogar ele quando é armazenado? Você tem que ter um ímã pulsado, que é um ímã rápido. É um ímã que você precisa de, milhares de volts para você dar um pulso nele assim,
para ele pegar aquele pacote de elétrons e desviar e jogar para o anel principal. Você tem que ter uma sincronia muito fina, porque se errar o tempo, você vai injetar ele no tempo errado, você perde. A sua referência aqui interna ou você pega GPS, alguma coisa? Não, a gente não precisa de uma referência absoluta. Não. A gente precisa de assim, até porque essa frequência muda, dependendo da dilatação do anel. O gatilho tem que ser o mesmo para todo mundo, né? Assim, Então, a gente tem um relógio que é o relógio central, que ele é o nosso... A gente tem um gerador de RF, que ele gera o RF de 499, ponto alguma coisa Mas é megahertz. cristalizado. Oi? É cristalizado ou é referência atômica? Não, ele deve usar um cristal em forno, né? O Cichesol. Então, mas assim, a questão dele o importante dele nem é tanto a frequência exata, mas ele tem que ser muito estável e ele tem que ter baixíssimo jitter. Então, não pode chorar, né? até porque a frequência dele a gente vai alterando durante o dia. Tem um VFO lá que você altera. A gente vai alterando devido à dilatação do anel. Porque o anel, sei lá, muda a temperatura, o anel vai dilatar assim por pouquinho. Só que você tem que manter a relação da geometria do anel com a frequência, ela tem que ser É fixa. correção automática ou É a correção automática. Então a gente consegue medir isso indiretamente e a gente vai ajustando a frequência de RF. Mas tipo, ajusta na ordem de kHz, sendo que a frequência nominal é 499 e alguma coisa megahertz. Bom, então a gente Tentar ouvir lá de casa, né? Sintonizar. então vai ser difícil. Vai em Pardinho, vamos pular? Nada atrapalha esse RF. Não, é tudo assim, isso vai ficar tudo selado, porque eu vou mostrar depois pra vocês essa parte de RF. E a fibra ótica? Vocês... Diverge esses dois tubos, que é onde vai sair a luz síncrona, que vai sair para fora da blindagem e vai para Quantos desse tem? Que esse é o principal, o canal principal, né? Quantos são? Como assim canal principal? Onde tem o feixe de luz corre? Não, o feixe de luz ele não corre. Quem corre são os elétrons. Sim. O feixe de luz ele Dentro sai desse, da dentro desse. Então, olha, a gente tem dois. Esse daqui é onde sai o feixe de luz. Ah, é o que sai. É É o naquela que sai. ponta. É o que vai sair aqui. Tá bom, na cabana. Na cabana, que vai pra cabana. Porque a luz não tem como se fazer curva, né? Você pode usar anel de espelhos, mas. Qual que é? Oi? O anel O de elétrons é esse daqui, ó. Esse daqui é o anel de armazenamento e aqui atrás, esse é o booster. E qual o diâmetro do anel principal? É mais ou menos assim. E é esse que está em vácuo? Sim. Nossa, então toda essa estrutura é para um anel assim? É, porque você tem que ter uma blindagem, porque você vai emitir raio-x. Né? Então tem radiação ionizante dentro do anel, de alta intensidade. Então você tem, assim, se for ver, a espessura dessa parede é um monstro, assim, Mas para e o proteção anel é radiológica. assim? Tá. O anel é pequenininho, não, porque você não consegue manter ultra Ele é alto vácuo. espelhado? Ele é por dentro. Não, ele é só um metal, ele internamente cobre, etc. Mas ele é inteirinho, tem um campo eletromagnético para ele não colidir com a parede. O que Não. faz o elétron não bater? É você garantir nos ímãs, os dipolos, etc., que a direção deles o elétron... Assim, então tem os ímãs Que guiam- por fora, que vai mantendo ele no centro ali. Isso. Mas não é contínuo, é Não é a contínuo, cada- é só em alguns pontos. Tá. Não Só é pra uma ir coisa. corrigindo. Você tem que corrigir. O elétron ele não vai, tipo, um elétron na ordem de 3 GeV, ele não vai assim simplesmente que nem um carro balançar assim. acelerado, né? Exatamente. Se tiver um trecho reto, assim, um trecho curto, você jogar ele, o desvio dele vai ser minúsculo, que vai ser já corrigido pelo próximo ímã. A cada quantos metros assim tem? Eu não tenho essa informação, assim. Tá gostando da visita aí, Wilson? Tá ótimo. Top, hein? Muito conhecimento aqui, hein? Vamos ver se a gente acha algum erro aqui. Mas aí você consegue poucos no modulador que vai gerar, gera várias harmônicas, e você filtra ou você usa de volta, você tem que usar o monoformador, então cristal. São
sistema de controle. Tudo acontece. Bom, da parte de controle do acelerador, não é aqui que a gente faz as pesquisas. As pesquisas ocorrem nas cabanas de risco, né? Mas aqui a gente vai, por exemplo, sei lá, aqui lá são os monitores de vácuo. Aqui a gente vai ver corrente, os estados das corretoras, vai monitorar qualquer distúrbio no feixe. E aí, durante a operação para usuários, tem uma equipe de operadores que fica aqui 24 horas. Né? Então, qualquer problema que acontecer, eles vão fazer uma nova injeção ou eles vão tentar arrumar o problema. Se eles não conseguirem, eles vão chamar a equipe responsável por aquele subsistema. Porque a gente tem vários subsistemas. Tem o subsistema de RF, subsistema de vácuo, a parte de diagnóstico de feixe, a parte de controle, principalmente o feedback rápido de órbita, a parte de controle de temperatura dos sistemas de refrigeração, então tem muita coisa. Só para quem está na porta entrar um pouquinho mais para o pessoal conseguir isso. Vamos lá pro meio lá. E é aqui aonde acontece, o pessoal vai operando durante os dias de operação para o usuário e tem os dias de experimento de máquina. Geralmente é de segunda-feira, às vezes de terça-feira, que aí não tem feixe para o usuário. Aí são os dias que, por exemplo, às vezes eu preciso fazer um estudo com o meu sistema de correção de órbita rápida. Eu quero ver se o sistema está funcionando bem, eu quero fazer um teste com ele que a gente mudou alguma coisa. Então a gente pega esse dia, a gente fica sob controle do acelerador, testa o subsistema, tem que fazer alguma manutenção. E aí depois a gente tem que devolver a máquina funcionando para o usuário, que geralmente, sei lá, no dia seguinte... Conseguiram, na época que teve, acho que os terremotos no Chile, conseguiram detectar isso no VX. Atrapalha, mas assim, devido a, sei lá, a gente vê no Brasil, esses eventos são bem mais raros e são de baixa intensidade, não é um grande problema. Se, sei lá, ficar 11 minutos lá balançando, depois parar, tudo bem, sabe? O pessoal, ok, pode às vezes atrapalhar uma pesquisa ou outra, mas o pessoal continua, então não é um grande problema, né? Agora, tremendo aqui no Brasil também. então, agora se estivesse numa área de uma área que tivesse sismicamente fosse ativa, aí seria problemático, né? Então, vamos seguir aqui. Vamos entrar aqui, né? Vamos abrir aqui, senão a gente não vai poder. Infelizmente, não vou poder deixar você entrar. Tem uma missão de raio-x aqui, para tirar um detector Geiger e pega? Não, aqui fora não é mínimo, né? Porque aqui a gente tem, no anel inteiro, a gente tem do lado de fora detetores de radiação ionizante, justamente para proteção radiológica, garantir que isso tudo está seguro. Sai um pouquinho? Sempre sai um pouquinho. Tivesse um aqui, mas assim, para você ter noção, vou dar uma ordem de grandeza. A radiação de fundo, a nível do mar, nas áreas mais que não tem nenhum tipo de, sei lá, depósito de urânio, etc., é em torno de 0,2 microsieverts por hora. A radiação que seria tipo letal, 50% letal, né? É na ordem de 5 sieverts. Você vê que a ordem de grandeza entre a radiação letal e a radiação de fundo são várias ordens de grandeza. Quando você está num avião e ele sobe até onde a operação comercial de piloto de aviões, a radiação vai aumentar, a radiação de fundo vai aumentar para torno de 3 microsieverts por hora. Então você vê que tipo, aumenta, sei lá, 15 vezes, 10 vezes. E o pessoal não está entrando em pânico por causa disso. Pouco tempo de exposição, né? A gente consegue, a questão de radiação, a gente consegue detectar quantidades muito pequenas de radiação, mesmo quantidades que não seriam perigosas, né? E aí, na prática, né, o acelerador, a gente tem toda uma blindagem que, assim, sai, quando, sei lá, o pior que pode acontecer é quando você tem um evento de parada, sei lá, um elétron colide em algum lugar. Aqui, qual que seria o nível? Olha, na ordem de 1 microsievert, só dá um espaço aqui, por favor, gente. Na ordem de 1 microsievert por hora. Não, agora não. Agora tá não. desligado. Tá desligado. Mas na ordem bem baixa, assim, tipo, se você agora, tipo, falando, mesmo ligado à radiação de fundo, é 0,2 microsievert por hora. Mas se acontecer um evento, por exemplo, você parar o acelerador e aí os elétrons colidem na parede da câmara de vácuo,
ele vai ter, tipo, durante milissegundos, ele vai chegar, sei lá, 1, 2 microsegundos por hora. Não é nada, sabe? É menos do que você está na frente. Então... Não dá para ver os nossos ossos assim, né? Não. Então, assim, a questão de proteção radiológica aqui nos cílios é levada muito a sério. Sabe? É uma coisa que a gente é até muito mais rígido que a maioria dos países. O pessoal usa aqueles dosímetros quando você, por exemplo, vamos supor que eu parei o acelerador e eu tenho que entrar rápido, porque quando você para o acelerador, acontece uma ligeira ativação de alguns materiais, mas assim, é uma ativação pequena e que ela decai rapidamente. Então, o procedimento padrão é que você, depois de 6 horas, você pode entrar no túnel, você desligou o acelerador. Mas se alguém precisar entrar no túnel antes dessas 6 horas, aí eles levam o dosímetro e eles levam o computador Geiger, só para eles garantirem que a área está segura. Essas 6 horas o elétron poder realmente parar? Não, o elétron já parou. Ele para em microsegundos. É porque o problema é, você tem, por exemplo, um elétron de alta energia, ele colide com um átomo, ele pode causar... Fluorescência, né? Não, desintegração do átomo. E essa desintegração, ela pode, os isótopos que podem gerar podem ser isótopos radioativos. Só que assim, como são isótopos de tempo de vida muito curto, e essa ativação ocorre em uma quantidade muito pequena de material, assim, a gente coloca um parâmetro super conservativo de 6 horas, que a gente garante que não vai ter, a radiação já vai ter acabado. Dos isótopos radioativos. Mas assim, o procedimento tradicional é esperar 6 horas, mas se alguém precisar entrar lá antes, porque, nossa, aconteceu uma falha no equipamento que a gente precisa resolver agora. Aí é só um pessoal que tem a permissão da proteção radiológica, eles vão com o dosímetro e com o computador Geiger, e aí eles falam, beleza, eles medem lá a região e falam, tá liberado. Aí eles entram e fazem. Então... é onde a gente tem toda a eletrônica do acelerador. A gente tem uma parte de... acho que não vai dar para entrar porque é uma sala estreita, tá, gente? Mas a gente tem o eletrônico de diagnóstico, a eletrônica das condutoras, vácuo, sistema de interlock, sistema de proteção radiológica. Ficam os equipamentos nessa sala. São um total de 20 setores espalhados pela anel, com os equipamentos que ficam fora do tubo. Bom, né? Sorte. Então, essa daqui é o que a gente chama de galeria dos clásicos, né? E onde fica toda a parte de geração de RF e controle do acelerador linear, que é o que fica atrás dessa blindagem. É aquele que eu tinha mostrado na maquete inicialmente, né? É onde a gente começa a acelerar os elétrons para depois injetar no booster e injetar na máquina de funcionamento. Então, aqui tem uma eletrônica para gerar as micro-ondas, né, que a gente usa nas cavidades do LINAC. A gente trabalha aqui com 3 GHz de operação, e esses tubos grandões aí são as clásicas, são as válvulas que a gente usa para amplificar o sinal de radiofrequência. Eles têm já postei aqui, só tem que ter essa nossa cara aqui, né? Aqui é a nossa praia, né, amigo? Aqui é a sala de onde a gente
Essa é a sala de IRF. É, aqui é o lugar certo. É, muito RF. Então, a gente precisa ter uma referência de RF única e de baixo MHz? Oi? A base de tempo é de 10 MHz? Não, ele usa o oscilador interno dele, acho que é um cristal com forno, né? Mas Ele não precisa eu não preciso de uma frequência exata, eu preciso de baixo jitter, sabe? Porque até porque a gente vai mudando a frequência justamente pela dilatação do anel. Então aqui, esse cara aqui, ele gera os 499 tantos MHz, que aí vai ser distribuído para o anel, vai ser distribuído tanto para as torres de RF, quanto para todo o sistema de sincronismo, porque tudo no anel, o sistema de aquisição, o sistema de atuação, ele é sincronizado com esse cara aqui. Aí todo mundo vai atuar exatamente no período igual. O jitter tem que ser baixíssimo. Esse jitter tem que ser baixíssimo. Senão você vai ter um ruído, né? Sim. Vai atrapalhar todo o sistema. Olha, eu não sei, eu teria que perguntar para o pessoal deles. Isso também toda a tecnologia da distribuição desse clock é tão trivial. O sistema de time, a rede de time, ela também transporta eventos, precisa executar uma sequência de eventos. Tem que escolher por eventos. É um negócio complexo. Me diga uma coisa, o projeto de cada equipamento, do sistema em si, qual é a equipe que projetou o chip? Cara, são várias equipes, né? Quem projetou realmente o acelerador em si, a física de aceleradores, e aí eles foram delegando. Beleza, agora a gente precisa de RF. A equipe de RF projetou o RF. Beleza, a gente precisa do sistema de diagnóstico. A equipe de diagnóstico construiu os monitoramentos de fecha, etc. Né? Então, são várias equipes, assim, é um projeto muito complexo. Olha, no Sirius em si eu não sei, eu sei que no CNP acho que são 1.300. O CNP em todo, inclui os outros laboratórios. Porque é feriado, né, gente? E você aqui trabalhando, né? Ele é um hack de desenvolvimento, que eu sou responsável por esse cara aqui. E ele é um hack onde a gente faz... quando os hacks que estão nas salas do lado do anel, ele faz a medição da posição do feixe de elétrons dentro da câmara de vácuo
e atuação nas corretoras rápidas para corrigir a órbita e deixar esse fish paradinho. Né? Então a tecnologia aqui é basicamente um SDR. Ele vai ter a parte de condicionamento do sinal de RF que vem dos sensores de medição de posição. Aí esses sinais eles entram nessas placas aqui, eles são digitalizados e aí tem um processamento digital de sinal que vai recuperar a amplitude relativa desses sinais e calcular a posição num eixo cartesiano do feixe. Só que isso é feito em taxas de até 500 e poucas mil vezes por segundo. Também para taxa de correção de órbita que ocorre em 48 mil vezes por segundo. Né? Então tudo isso tem que ser feito em domínio de hardware. Você não consegue fazer isso em software porque a latência e o processamento que você precisaria de software não dá conta. Então, sua contribuição é diretamente aqui? Diretamente nessa parte. Eu fiquei justamente na parte do sistema de construção de órbita rápida. A gente usa lógica programável, os FPGAs, né? A gente programa esses FPGAs para fazer todo o processamento digital dos sinais, rodar o algoritmo de controle em lógica programável, para ele gerar os set points de correção de órbita que vão para as corretoras rápidas, que são os ímãs. As Xilinx, você usa? A gente usa as Xilinx. Não sei se são concreto, pedra, o que é essas barras que tem em cima ali, ó, ali da passarela dá pra ver que tem aqui, tem pra lá. Eles são onde fecha, são uns blocos de concreto, porque quando você vai colocar dentro do anel algum dispositivo de inserção, algum equipamento, algum ímã, que é pesado, a gente tem a ponte colante, ela não tá aqui, mas a ponte colante, ela fica... A gente talvez passe por baixo da ponte colante, quantidade de tirar uma data. E aí ela tem um pedaço assim, ela vai pegar alguma coisa bem pesada, aí você tem que colocar dentro do anel, aí você tem que tirar essas porque senão a gente não pode deixar esses caras assim. Tem que dar uma proteção radiológica, você tem que se preocupar. Eu não sei exatamente que a banheira tem esse detetor grandão, né? Manipula a amostra. Mas essa malinha aqui, ela está ainda em comissionamento, ela não está em operação. É uma linha que tipo, construiu esse ano. É incrível como rápido dá para você. Eles chegam com todas essas partes já pré-fabricadas, eles já colocam. Sim, com poucos meses já está dando. Coisa de seja não dá pra ver pela frente do carro. Fazer algumas pesquisas aí, eu não sei. Pesquisas. Esse daí, exatamente a parte de linha de luz, eu sei muito pouco. Sai na tangente, a luz. Ah, tá. Então a luz está chegando aqui. Exatamente. Olha, é que ele está falando que ela faz, olha, microscópio de fotoemissão de elétrons.
isso aí. Dizem por esse tubo, né? Das bombas de vácuo, tá lá, Vacuum Pump Power Supply. As fontes de energia das bombas de vácuo. E ali é a linha que segue o feixe de luz que vai lá para os experimentos. Olha a emissão de vácuo ali, ó. É só alimentação, não é o... 7 vezes 10 a menos 10. 10 kV eles usam. Para formar cientistas. O curso é formação científica. Imagina que eu tô na feira lá, aquele lugar. Entre 4,99 e geral vai Porque para fazer estágio eu teria que sair da empresa. Aí eu falei assim, não, eu achei que eu poderia conciliar as duas coisas. Não entre a custo acessível. Ah, também não. Não tem essa religião lá. Eles bebem álcool? Bebem porque eu fui na casa do radioamador tudinho esperando. Ele também. Não,